Em contato agora em áudio e vídeo com o médico pediatra, homeopata, o doutor Carlos Brunini. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja mais uma vez muito bem-vindo, hein? Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Já vou contar aqui, o Então, ouvinte já vamos sabe, né? Mas o doutor Brunini é meu médico desde 96. Muito desde bacana. Nenezinho, né? Muito bacana. Quanta história, né, doutor? Mas olha, há 3 anos, aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de saúde de prestação de serviço, a gente falou sobre homeopatia, né? Mas hoje a gente vai tratar Sim. de um outro assunto super importante, que é a poliomielite, não é? Você acaba de lançar, de publicar um livro chamado Passos Imperfeitos, uma história sobre dor, superação e vacinas. E na obra você compartilha a sua própria trajetória, não é? Pessoal e profissional, já que é um sobrevivente da poliomielite, não é? Então, por partes aqui, antes da gente entrar na história mesmo do livro, na sua história, no seu caso, que o seu relato é importantíssimo, né? Para tocar e para a mensagem chegar a outras pessoas, mas queria, assim, começar do básico do início, né? O que é a poliomielite? Porque muita gente não sabe, né, doutor? A poliomielite é uma doença infecciosa, viral, e que ela tem uma seletividade pelo sistema nervoso. Então, as pessoas que são acometidas de poliomielite acabam desenvolvendo paralisias. Por isso que o nome mais popular da poliomielite é paralisia infantil. Então, é importante a gente entender que a poliomielite é uma doença infecciosa transmissível e que já deixou muita sequela, especialmente antes dessa época de vacinação. Hoje nós temos vacinas eficazes contra a poliomielite, mas quando não tinha, ela deixava pessoas, normalmente paralisia infantil, porque aqui no Brasil acometia mais as crianças, e essas crianças acabavam desenvolvendo sequelas nos membros inferiores. Uma perna só, muitas vezes as duas pernas. Isso desencadeava o uso de muletas, cirurgias, órteses, cadeiras de roda. E em algumas situações mais graves, ela também podia atuar nos nervos do tórax e outras vezes nos membros dos braços. E nessas situações, a pessoa ficava de cama, imóvel. Então é uma situação importante, com consequências seríssimas, e então a gente tem que entender da importância da vacinação como prevenção para essa doença. Doutor, em outros casos também mais graves, pode ser fatal, não pode não? Pode ser fatal porque ela, ela entra é um vírus que ele entra pelo aparelho digestivo, mas ele é seletivo, quer dizer, ele procura o sistema nervoso. Procurando o sistema nervoso, ele pode, dependendo da raiz ou da altura da coluna que ele pega, ele pode comprometer os membros, se for mais aqui embaixo, região lombar, pode comprometer os braços e pode, se for mais alto, comprometer inclusive o aparelho respiratório. Por isso que antigamente existia uma coisa chamada pulmão de aço. Muita gente nem ouviu falar nisso, mas tinha uma enfermaria aqui nos Tolas Clínicas, um andar, com várias pessoas com pulmão de aço, quer dizer, não conseguia respirar. Então, existia uma máquina que fazia a contração do tórax para entrar e sair o ar. Era uma época também pré-respirador. E as pessoas, por exemplo, acabava a luz, não tinha como fazer, morria. Então é uma situação. Aproveitar e falar sobre o contágio, né? Existe muita dúvida com relação ao contágio. De que forma que acontece a transmissão, hein, doutor? Acho que perdemos aqui o contato, né, com o Dr. Carlos Brunini, que é pediatra, homeopata, falando sobre a poliomielite, né, a paralisia infantil. Dr. Brunini, que acaba de lançar
um livro falando e contando a sua própria trajetória, né? Já que o Brunini é um sobrevivente da poliomielite, teve a poliomielite, não é? E já já a gente vai entrar mesmo nesse relato e o Brunini vai contar a sua história, né? Mas antes a gente está entendendo um pouquinho do que dos sintomas, das causas e também da forma de contágio, né? A Beatriz Beirute está aqui em contato com o Dr. Carlos Brunini para a gente refazer então o contato e a conexão para a gente continuar prestando serviço, né? Mas enquanto isso, registrar a participação aqui dos nossos ouvintes. Francisco Ferreira de Oliveira está aqui no nosso chat, a Maria Fátima desejando um bom final de semana, o Milton Goy, o André HQ, o Antônio Freire, Isaías Francisco de Lima, o João Ferreira de Moraes, além do nosso WhatsApp, né? O pessoal aqui também já mandando mensagens falando sobre a poliomielite. O Newton Aires tem um relato aqui, ele falou, deixa eu achar aqui a mensagem do Newton Aires, ele falou que ele teve sim poliomielite com 6 meses, né? E hoje ele está com 66 anos. Mas a gente conseguiu restabelecer o contato com o doutor Brunini. Doutor, por gentileza, só para a gente então fechar a questão do contágio. Como que acontece? Como é transmitido? Então, Danilo, é assim. O contágio é transmitido via oral e é pelo aparelho digestivo. Então, as pessoas que têm o vírus, elas são capazes de transmitir esse vírus através da evacuação. Então, aí a importância de esgoto em céu aberto, em condições sanitárias. Caiu de novo aqui o contato com o Dr. Brunini. Bia, vamos por telefone, porque tem alguém entrando aqui no link e está derrubando o Dr. Carlos Brunini. A gente vai por telefone sem problema nenhum, porque é importante ouvir aqui o relato, né, o que o Brunini tem a dizer sobre a poliomielite, porque apesar de ter vacina, apesar de ter sido erradicado, né, os números vêm caindo, os números de vacinação, a cobertura vacinal vem caindo e a gente precisa, não é, conscientizar a população, prestar serviço, falar que agora existe vacina, né? E a gente vai também reforçar aqui o calendário, né? Onde você pode buscar aí a vacina, se é na primeira, se é na segunda dose, tudo isso o doutor Brunini vai explicar aqui também, não é? Mas é importante a gente ouvir aqui por telefone mesmo, vamos por telefone, sem problema nenhum, para continuar aqui o bate-papo, né? O nosso quadro de prestação de serviço de saúde com o doutor Carlos Brunini, que é pediatra e homeopata. Aqui no telefone 1, vamos lá. Doutor, a gente segue por telefone aqui, não tem problema nenhum, porque é importante ouvir o seu relato, né? Então, para a gente concluir mesmo a questão do contágio da transmissão, por gentileza. Então, o Danilo, o contágio da transmissão é pelas fezes. Então, o indivíduo portador ou o indivíduo que está contaminado, ele, através das fezes e os vírus, especialmente em lugar de esgoto a céu aberto, instalações sanitárias não, ele se torna mais contagiante. Então, isso, eu não estou falando só de situação de comunidades ou de pobreza também. Essa contaminação via esgoto foi encontrada agora, no ano passado, 2023, no esgoto de Londres e também em Nova York. Então a gente tem que estar atento, porque isso aí pode voltar de uma hora para outra. Viu? É isso que eu dizia enquanto a gente estava tentando refazer, não é, aqui a ligação, o contato, né? Porque apesar de ter vacina, não é, ter sido erradicado, pode voltar aí com indícios mesmo que o doutor trouxe aqui, não é? E que pode voltar e que a vacinação está caindo, né? A cobertura vacinal está longe de atingir a meta e isso é muito preocupante, não é? Aliás, é um dos tópicos aí do livro, a questão da vacina, né? A gente já entendeu então, doutor, nesse nosso bate-papo aqui, o que é a poliomielite, né? Falamos também sobre a transmissão, sobre o contágio, que pode ou não, né, atingir o sistema nervoso, pode deixar sequelas permanentes, sequelas motoras, não é? Dentre os sintomas mais comuns, né? Aquela forma de identificar a poliomielite. O que a gente pode falar dos sintomas? O indivíduo tem febre, o indivíduo, ele sente o quê, doutor? Como toda virose, tem um comprometimento do estado geral, apatia, desânimo na crise. Mas aí você não faz o diagnóstico de poliomielite. Você faz o diagnóstico de poliomielite um tempinho depois, algumas semanas,
Porque o indivíduo vai gradualmente deixando de ter mobilidade. Por exemplo, eu estou falando isso porque eu tive poliomielite, e essa é a tônica do livro que eu estou contando, não só a minha história, mas também fazendo um alerta para as pessoas do que é isso. E quem viveu isso sabe da importância disso. Meses pequenininho, criança, que acontecia muito, criança pequena, vai deixando de ter movimento e a perna vai se tornando flácida e vai regredindo a sua atividade motora. Então, esse é o primeiro sinal da poliomielite. O pai, às vezes, a mãe, o pai, está brincando com a criança e vê que ela ou começa a mancar, ou está mexendo menos, e com o tempo isso vai atrofiando o membro, né? Então, a coisa começa a chamar a atenção por causa disso, que é o que preocupa a família e que é o motivo da consulta médica. Então, isso de vez em quando, viu, Danilo, era para ter desaparecido isso no mundo, viu? Nós tivemos em 2018 uma campanha muito forte do Rotary Club Internacional contra a poliomielite, que o pessoal saiu fazendo vacina em crianças no Paquistão, no interior da Índia, enfim, pelo mundo afora. E chegamos a ter uma meta de 99% de combate mesmo. Não chegamos a 100%, porque uma vez ou outra aparecia um caso esporádico na Costa Rica, um outro caso esporádico no interior do Brasil. Agora, basta um caso para que, e as pessoas que estejam desprotegidas, para que a doença volte a acontecer e volte a acontecer de uma forma exponencial, de uma ascensão não aritmética, mas geométrica, né? Então, é muito importante a vacina da poliomielite. Eu sempre falei isso, falo isso no meu consultório, como também as demais vacinas, que também têm relevância, e às vezes o pessoal esquece. Muita gente, né? Muita gente pode não se lembrar, principalmente os mais jovens, né? A nova geração, mas décadas atrás, infelizmente, era comum, né? Que crianças fossem acometidas pela poliomielite, ainda nos primeiros anos ali da infância, né? Até os anos 80, pelo menos, né? Ao menos 1.000 crianças ficavam paralisadas a cada dia no mundo, em decorrência da polio, né? E isso segundo dados tirados aí da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Essa realidade mudou, é verdade, né? Inclusive no Brasil, graças à vacinação, que é o que a gente está falando e tratando aqui, batendo nessa tecla, a importância da vacinação, que é a única forma criada até hoje para prevenir a poliomielite, mas também com dados aí da Organização Pan-Americana da Saúde. Fui atrás desses dados aqui, que é o braço, né, da OMS nas Américas. Desde 2016, então há quase uma década já, né? Desde 2016, infelizmente a vacinação vem caindo no país. E isso o Brasil também está nessa, não é? E que corre o risco, vários países correm o risco da reintrodução do vírus da poliomielite, né? Então por isso que o relato do Dr. Brunini, esse livro que foi lançado, que a gente já vai entrar agora aqui na sequência, é importantíssimo que o ouvinte preste atenção na história, na trajetória do Dr. Brunini. Depois, né, o livro também já está à venda, né? A gente vai reforçar aqui o nome dessa obra, que foi lançada agora, se chama Passos Imperfeitos, uma história sobre dor, superação e vacinas, não é? Tem aquela pessoa, conhece alguém que não é, né, adepto ali à vacinação, que é negligente, que não conhece, que desconhece, pode ser por desconhecer mesmo ali a causa, né, a doença, por, como o Brunini falou, não acompanhar mais, não ver mais aí nas ruas, né, crianças acometidas pela paralisia. Então compartilha aí o link dessa entrevista, não é? E o livro também. Doutor, por gentileza, se você puder agora, não é, já que a gente entendeu o que é a poliomielite, se você puder agora compartilhar com a nossa audiência a tua história, o teu relato, não é? Você contraiu a poliomielite, isso com 6 meses, é isso? Aos 6 meses de idade? Então, Danilo, eu sou natural de Presidente Prudente.
E eu nasci em 1952, uma época que não existia vacina no Brasil. A vacina começou a chegar na época, no final e nos meados da época de 60. Então, estava todo mundo exposto, não existia vacina. Eu tive essa doença e quem primeiro percebeu isso foi o meu pai, que estava me dando banho, num bebezinho de 6 meses, brincando com as perninhas ali, e viu que uma perna não mexia. E que uma perna estava mole, sem tono, sem força. Isso preocupou bastante, ele me trouxe até São Paulo para consultar médicos e neurologistas, etc. A princípio o pessoal achou que isso era reação de alguma injeção que eu poderia ter tomado e atingido ciático, mas depois um médico amigo, de Presidente Prudente mesmo, quem fez o diagnóstico, e desde então começou aquela luta da família, porque o filho não andava, tinha dificuldade para andar, e o meu pai me levou em médicos e não médicos, e aí tem aquela história de família correndo, né, desesperada para salvar ou para fazer o filho andar. Meu pai era um homem muito esclarecido, ele era advogado, minha mãe professora, mas mesmo assim eles tiveram muita fé e correram atrás de tudo. E eu fui operado pela primeira vez no Rio de Janeiro, de um hospital no Rio de Janeiro, que a especialidade do hospital era poliomielite, ali perto do túnel de Copacabana, chamado Hospital dos Estrangeiros, né, hospital só de poliomielite. E eu fui operado lá com todos os recursos, mas mesmo assim tive aí uma infância com dificuldades, porque operava, engessava, a perna ficava mais flácida, mais atrofiada, e tinha que fazer fisioterapia. Naquele tempo a fisioterapia não tinha os recursos que temos hoje. Então isso tudo foi acontecendo de um processo gradual, né? E acompanhado de fraturas, de acidentes, que passam a ser mais comuns porque você está mexendo com um membro mais vulnerável. Então, a minha infância teve esse perrengue, esse corre-corre de atendimento atrás de médicos e atrás da fé também, porque meu pai e minha mãe me levou em não médicos, em benzedores, enfim, em pessoas para me ajudar nesse sentido. É importante também, que eu gostaria de deixar aqui testemunho, e por isso até que foi um motivo de eu estar escrevendo um livro, porque eu sou médico pediatra aqui em São Paulo há 48 anos, tenho 48 anos de formado, e eu ainda atendo no meu consultório. E de vez em quando aparece um pessoal que fala, eu optei por não fazer a vacina nos meus filhos. Eu não estou falando agora só de poliomielite, eu estou falando das vacinas básicas, né? Tétano, tuberculose, que é BCG, vacina de coqueluche, que são vacinas importantes. E, de repente, não sei por que moda, ou se isso vem também através de fake news, da mídia, da internet, né? Que o pessoal acaba vendo e colhendo informações também desencontradas. Então, é um alerta, porque é uma coisa que depois que acontece, não tem mais o que fazer, a não ser chorar, é o leite derramado, a é morta. Então, é importante, e aí que vem o testemunho, para a gente fazer as vacinas, não só as de polio, as outras também que são importantes. Você chegou a passar por mais de 17 cirurgias, não, doutor? Sim. A primeira, que é essa que eu citei no Rio de Janeiro, que o pessoal fez algumas correções, inclusive aquela do tendão de Aquiles, que é feito bem, tendão que está aqui segurando o calcanhar, né, no final da perna. Então, mas no joelho também, e no fêmur. E depois eu tive acidentes, né? Caminhando, andando a cavalo, acidentes importantes que me deixavam anos na cama. Agora, esses acidentes, é importante a gente dizer que numa perna sadia poderia ter uma evolução bem mais satisfatória do que numa perna com sequela de poliomielite, que tem um osso mais frágil, que tem uma circulação mais deficiente. Então,
Foram fases da vida que eu fui passando. Durante essas fases, claro que naquele tempo não se falava ainda em bullying, mas nem todas as crianças são tão bondosas quanto a gente pensa. E foi inevitável também que no grupo escolar, em Presidente Prudente, recebesse lá apelidos e gozações do tipo mula manca, aleijadinho, perneta, enfim, são coisas pesadas para uma criança. Hoje que a gente já superou, graças a Deus, eu consegui ter uma vida plena, a gente vê a importância disso e o quanto isso marca e machuca. E tudo isso poderia ser evitado. Nos dias de hoje, então, você põe 2 gotinhas na boca da criança, as gotinhas é a vacina Sabin, desenvolvida pelo Dr. Albert Sabin, um cientista americano que desenvolveu e facilitou essa vacina, porque você imagina que você fazer uma vacinação em massa, 2 gotinhas é muito mais fácil do que sair fazendo injeção em todo mundo. E naqueles tempos não se tinha seringa descartável, ou se tinha era muito pouco. Então ficava uma coisa inviável, você ficar fervendo e vacinando milhões de crianças num dia só, fervendo vacina e vacinando crianças. Por isso que a gotinha do Dr. Albert Sabin foi uma coisa maravilhosa. É uma pessoa que eu presto aqui o meu tributo. Eu tive com o Sabin algumas vezes e pude constatar que foi uma pessoa muito bondosa e que fez um trabalho de prêmio Nobel, que não foi, infelizmente, mas é um trabalho de prêmio Nobel, é um trabalho de grande mérito para toda a humanidade. Doutor, essa sua história, não é, um sobrevivente da poliomielite, passando por essas situações no colégio, né, numa época que a palavra bullying não existia, mas existia, não é, a gozação, existia já a maldade mesmo, né, de ferir o outro, de debochar, de sacanear. Então, tudo isso, né, essa infância, essa adolescência marcada, não é, por esses olhares aí no colégio, isso também não o impediu, não é, de enxergar na medicina, por exemplo, não é, um caminho. Podemos dizer aqui que essa sua história, não é, com as dificuldades em consequência da poliomielite, é que te levaram a exercer a medicina? Interferiu muito na minha vocação, né? Porque eu fui um menino criado como paciente num hospital. Era raro o mês ou a semana que eu não tinha alguma atividade médica ou alguma atividade de profissional da saúde, de fazer massagem, de ir para fisioterapia, de ter atividade. E depois, com as sequências de fraturas, você imagina que, por exemplo, dentro de uma cidade que é muito quente, né? Eu tive de ficar muito tempo engessado, o corpo inteiro engessado, aquele calor. Cheguei a ficar mais de 6 meses engessado, eu sou mais esse tempo da infância, até um pouquinho mais. E nesse período todo, a dificuldade era muito grande, então eu convivi muito. Então eu ganhava gorrinho de médico do hospital, ganhava gorrinho de enfermeira, de enfermeiro, e em casa eu brincava de médico. Isso foi desenvolvendo a minha vocação. Bem como eu, quando eu vinha para São Paulo, junto com a minha família para fazer acompanhamento, com um ortopedista, enfim, e mesmo quando tinha que fazer os aparelhos eram feitos lá na Escola São Francisco, a CD, né, e algumas outras pessoas que faziam aparelho, faziam aquelas ordens, aqueles ferros que as crianças têm que usar. A gente via, muito famílias em dificuldade, porque não são baratos esses aparelhos, até hoje não é barato os aparelhos. E crianças que não tinham condição mesmo de ter aparelho, de usar um aparelho, às vezes até deixava no chão. Uma situação bastante dramática. E isso tudo foi me sensibilizando. E eu cheguei para minha mãe, depois de uma fratura, andando num cavalo, numa fazenda, e falou: mãe, eu vou ser médico, porque eu quero que
Quero ajudar as crianças a não passarem por tudo aquilo que eu estou passando. Então, aquele dia eu decidi que ia ser médico. A partir disso, eu estudei bastante já naquela época era científico, entrei mocinho na faculdade de medicina e desde então eu me dirigi à clínica de ortopedia, que estava assistindo nas férias, no intervalo, quando não tinha uma aula eu ia para o hospital e ficava assistindo e me interessei muito por aquilo. Na minha faculdade, a ortopedia era junto com a cadeira de cirurgia infantil. E eu acabei me dedicando mais a cirurgias de crianças, não apenas as ortopédicas, mas sim cirurgias de aparelho digestivo e abdômen. Isso interferiu sem dúvida na minha vocação. E eu não tenho conflito nenhum. Fiz faculdade, estou feliz, gosto de trabalhar. Mas que aqueles anos foram difíceis, foram. Tem que lembrar. E quem puder, estiver me ouvindo agora, por favor, não escute notícia falsa, não. As vacinas, e o nosso calendário de vacina no Brasil é um calendário muito bom, modelo para o mundo inteiro. Já já quero entrar nesse assunto, doutor, sobre a vacina, não é? Como tomar, onde encontrar, se é a injetável, aplicável, se é a gotinha ainda, porque parece que teve uma mudança. É importante a gente explicar e tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, mas quero registrar também a participação da nossa audiência, né? A Aldélia Vido aqui está desejando um bom dia, o Heraldo de Oliveira Santos, o Júlio César Francisco, Ian Oliveira, Estela Abdala, ouvindo a gente em Florianópolis, ao lado do Cid. Tem aqui no nosso WhatsApp a mensagem aqui do Fabiano de Limeira. Danilo, que história é essa do doutor, né? Fico imaginando toda essa correria que os pais fizeram para proteger o filho, né? Tudo isso num momento ali que ainda, não é, da questão da vacina, avançando, a medicina e tudo mais. Quem mais aqui também? A Denise Corrochano, o Marcos é motoboy em Guarulhos, está acompanhando aqui atentamente. A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana. Estou aqui, Danilo, ouvindo esse programa maravilhoso. A Luiz Carlos Santa Rosa Guarujá também está aqui. O Newton Aires, não sei se você estava na escuta, doutor, naquela hora que caiu aqui a conexão, ele disse que ele teve sim poliomielite aos 6 meses, né? Hoje ele está com 66 anos. Tem aqui muitas perguntas sobre a vacina. A gente já vai tocar aqui uma mensagem e a gente já vai entrar aqui nesse assunto, tá? Mas antes aqui a Loreta Bellini do bairro de Santana também tá aqui, o Timóteo de Ferraz de Vasconcelos, olha quanta gente, né, ouvindo atentamente. Aí a Vilma também, um beijo para você, Vilma, encontrei a Vilma recentemente aí no aniversário da Martinha lá no Ed Carnes, o Rogério Fernandes. Doutor, a Yara Azevedo aqui, mas vamos lá, sobre a vacina, o que é importante a gente saber da vacina? Tem um ouvinte que pergunta aqui o seguinte, deixa eu só encontrar aqui. Doutor, depois de adulto, pode tomar a vacina que não tomou na infância? Se não tomou na infância, deve tomar, sim. E agora... Desculpa, te interrompi, doutor, por gentileza. Se não tomou na infância, deve tomar. E como que tá agora a questão da vacina? É gotinha ainda? É injetável? A primeira vacina que nós tivemos foi a vacina Salk. Salk também foi um cientista americano que desenvolveu a vacina. A Salk, ela é injetável e é muito boa também. A grande sacada do Sabin foi ter transformado a vacina em gotas. E com as gotas você tem um acesso amplo, né? Você lembra do dia da gotinha, do Zé Gotinha? Isso facilitou muito a campanha de vacinação. Hoje em dia, o pessoal que está em campanha, nas campanhas, a gente faz a vacina em forma de gotinhas, que é muito mais fácil. E na rotina, a gente faz a vacina injetável no posto de saúde. A gente faz isso em adulto. Você me perguntou agora, se for um adulto, vai depender um pouco da idade. Se for um adulto jovem, eu acho que compensa fazer um adolescente, assim, fazer a vacina sem não tomar nenhuma. Agora, se já tiver adulto, não tem indicação de tomar.
pessoa aí de 40 anos, já adulto, não tem indicação de tomar essa vacina de poliomielite. A vacina a gente lembra, né? Ela está prevista no calendário, né, do Programa Nacional de Imunizações para todas as crianças menores de 5 anos, né? E como a medicina muda, né, doutor? Então só me corrija aqui. O esquema vacinal é de 3 doses, né? Da vacina injetável aos 2, 4 e 6 meses de idade e depois 2 reforços da vacina oral bivalente aos 15 meses e aos 4 anos, é isso? Isso. E na campanha, né? Campanha você faz porque daí você recicla a população inteira. Né? Nas campanhas, sim. Porque é muito importante a campanha. Nossa campanha é um sucesso. O Reginaldo Pacheco, ele é de Guarujá, doutor. Ele tem aqui também um relato, né? Tive poliomielite com 6 meses de idade. Me identifico e me emociono com a história do doutor. Felizmente, eu não sofri bullying na escola e dos meus amigos de infância, mas foram muitas cirurgias, sessões de fisioterapia. Eu estou com 55 anos e há 10 anos eu presido a ONG, né, onde fiz a minha reabilitação quando criança. Necessária e urgente a defesa da vacinação. Parabéns pela entrevista, não é? O Moacir Záquio também está aqui. Excelentes informações aí, a prestação de serviço aqui, o Moacir Záquio. A Roberto Pereira da Vila Romana, também estou ligado nessa excelente entrevista, ótimos conhecimentos, né? Obtendo a partir desses relatos. Porque também tem isso, né, doutor? Às vezes é o desconhecimento, né? Você desconhecer, mas é importante, né? A gente ter esse espaço aqui para prestar serviço, para explicar que a vacina existe. A gente já reforçou aqui o calendário, tá aí nos postos, né, de saúde, tá no Sistema Único de Saúde, não, doutor? Sim. Sim. Então, gratuito para a população, né? E que é a única forma criada até hoje para prevenir aí da poliomielite, né? Muita gente aqui com relatos, né, parecidos. O Emir, de Presidente Prudente, olha aí, doutor. Danilo, essa campanha, né, contra a vacina foi intensificada no período da pandemia, ele lembra aqui, não é? Então, houve uma queda no número de vacinas, a da gripe, a da própria Covid. Ele está passando várias vacinas aqui, é verdade. Esses números aqui não sou eu quem estou dizendo, né? A gente tem dados aqui da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde, que mostra uma queda, não é? E isso no Brasil e em vários outros países, né? Uma queda de 86% em 2019, 81% em 2021 e de novo, né, a vacina que é o único jeito aí para prevenir. Doutor, preciso também perguntar, no seu livro você conta com mais profundidade, não quero aqui estragar a experiência de quem for ler o teu livro, mas durante uma boa parte você precisou de reabilitação, de fisioterapia e também de ajuda de aparelhos, né? Isso foi até que idade? Ainda, doutor? Eu ainda uso uma órtese. Sem minha órtese, eu não ando. Quando eu chego na minha casa, que eu tiro a órtese para descansar a perna. A órtese é um aparelho feito em aço, feito em fibra de carbono, que vem do pé até a raiz da coxa, com uma dobradiça de articulação no meio. Então, sem esse aparelho, eu não dou conta de andar. Eu consigo andar, quando eu chego em casa e tiro o aparelho, aí eu pego a muleta. Para tomar banho, etc., eu pego a muleta. Eu tenho até uma boa habilidade em muleta, né? já cheguei a fazer algumas provas como especial de muleta, como, por exemplo, aquelas provas lá na cidade universitária, ou mesmo a Copa dos Bombeiros aqui em Piranga. E eu estava me preparando, Danilo, em 2008, para fazer a São Silvestre de muleta. Que beleza, que maravilha, doutor. Foi quando eu estourei o joelho direito, e o joelho direito, quer dizer, a única perna boa que eu tenho, e o meu ortopedista falou, não, para com isso, não dá não. Daí eu comecei a nadar e fui fazer travessia e maratona aquática, né? Fazer travessia aqui em Bertioga, Guarujá, na Bahia também. Eu gosto ainda de nadar, é muito importante manter a atividade em ordem. Fiz
fisioterapia era uma palavra que não existia ainda quando eu comecei a frequentar, por exemplo, o pavilhão Fernandinho Simons, aqui na Santa Casa. Então, minha mãe e meu pai iam junto e via como é que fazia massagem, como é que fazia, o que podia ser feito, né? Isso eu vinha de Presidente Prudente até São Paulo, muitas vezes de trem, porque era muito longe, né? Uma viagem de uma noite inteira. Então, assim, de contar que o trem vinha parando. Então, é importante essa parte de fisioterapia e vacina, e acho que a história da pandemia gerou uma confusão, porque ficou um grupo que era a favor da vacina de Covid, um grupo que era contra a vacina de Covid, o pessoal ficava discutindo isso aí, que não tem... Bom, mas isso aí é outro departamento. Por favor, as vacinas clássicas, tétano, difteria, hepatite, poliomielite, tuberculose, rubéola, essas vacinas, febre amarela, isso aí é clássico, isso não tem que discutir, não podemos misturar a estação. É uma vacina que deve ser feita, tem que ser feita, e eu me entristeço de ver que o pessoal não faz e fica correndo risco. Porque se a gente não erradicar o bicho de uma vez, o vírus, de repente ele repica um caso aqui, o outro lá, aí vira um desastre. O Rogério Fernandes diz o seguinte aqui: acho que a vacina deveria ser dada nas escolas como era antigamente, assim todos os alunos eram obrigados a tomar. É a opinião aqui do Rogério Fernandes, né? O Henrique da Vila Mariana, formado na USP, médico do Hospital das Clínicas, não peguei a entrevista desde o começo, mas achei um depoimento fantástico do Dr. Brunini, que passou na pele, né, e sabe transmitir muito bem para os ouvintes a importância dessa doença e da vacina. Parabéns ao doutor. O Henrique, o programa fica disponível na íntegra no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e ao término também vira podcast, tá? No Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast. Por isso que eu disse no início a importância, não é, da gente compartilhar essa mensagem, que a mensagem possa chegar a outras pessoas, porque é um relato mesmo profundo, não é, do Dr. Carlos Brunini, que agora colocou essa história num livro chamado Passos Imperfeitos, uma história sobre dor, superação e vacinas, não é? Que é um relato mesmo corajoso de abrir esse diário da vida, né, e compartilhar com todo mundo essa história, não é, de bullying, de gozação, das cirurgias todas pelas quais o Dr. Brunini precisou passar, não é, mas com também um olhar crítico, né, para esse momento que a gente vive de negacionismo, da negação à vacina, não é? Então a entrevista fica na íntegra disponível, tá, para compartilhar aí com todo mundo. Quem mais aqui? O Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento. Como sempre, muito interessante o bate-papo, e aqui ele falando justamente, não é, da questão do negacionismo e em relação à vacina, não é? A Aparecida, me lembro, Danilo e doutor, quando criança, ver uma mãe levando o seu filho na porta da escola com a ajuda de vários aparelhos, né, por conta aí da poliomielite. E eu sempre pensei, que bênção hoje em dia ter a vacina para sanar essa dificuldade, né? E hoje em dia, devido à vacina, as pessoas não sabem mais como é difícil lidar com ela, né? Com a doença, não é? A Edvard, é isso? Muito importante a entrevista, não é? Muito importante aqui a entrevista, a opinião aqui do nosso ouvinte, o Paulinho, de Joaquim Távora, e tem aqui mensagem, Ana Maria. Hoje ela está com 82 anos, diz que tomou todas as vacinas que existem, né? Vacinou também todos os filhos nas campanhas. A Beatriz Beirute separou mensagens de áudio aqui, também o relato dos nossos ouvintes. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Parabéns pelo tema e principalmente parabéns por colocar esse entrevistador, que é um exemplo de vida. Muito feliz de escutar os depoimentos dele. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Opa, obrigado aí, Evandro, aí pelo relato. E no livro, né, doutor, o ouvinte vai ter acesso a outras histórias também, a dados, né, a pesquisas e, claro, a sua própria história sendo contada em primeira pessoa, não? Então, esse é o primeiro livro que eu escrevo nessa linha de depoimento, de contar histórias, né? Não é um livro autobiográfico, é um livro
onde eu conto as minhas histórias e daí, ressaltando a importância da vacina, né? Eu escrevi bastante coisa sobre medicina, pediatria, em especial sobre homeopatia e plantas medicinais também, mas tive esse insight exatamente por conta de um casal que entra no meu consultório e fala, consulta de primeira vez, e fala: doutor, nós optamos por não vacinar o meu filho e porque eu quero uma vida natural para ele. Agora, é uma confusão que existe entre aquilo que é natural, aquilo que é certo. Então, isso me motivou a escrever e eu espero com isso estar dando uma força e incentivando os pais e a família a tomar vacina. Ouvinte Paulo aqui, o Paulo Silva no nosso chat do YouTube, aqui a gente registra todas as participações sem problema nenhum, não é? Os elogios, as críticas também. O Paulo Silva no nosso chat do YouTube diz aqui: vocês com esse papinho de negacionismo, né? Mas é justamente isso, né, Paulo? A gente tem dados aqui que mostram que o Brasil vive uma crise prolongada na cobertura vacinal de várias vacinas, mas na vacinação infantil, não é? Dados aqui que eu posso te apresentar um relatório agora publicado pelo Instituto Questão de Ciência, não é? Cobertura vacinal em queda de vacinas infantis em queda desde 2015, tá? Desde 2015 que não atinge a meta. Posso te passar todas as vacinas aqui que não tem ainda a cobertura, tá? Tem várias: sarampo, rubéola, cachumba, tríplice viral, pneumococcus, poliomielite, a pentavalente, várias. E tem também aqui municípios que não conseguem atingir as metas, né? Então, se isso não é um negacionismo, tudo bem, é critério dos pais, dos responsáveis, aplicar ou não nas suas crianças as vacinas, né? Mas daí a gente tem aqui um relato real de uma pessoa que teve, né, que contraiu a doença da poliomielite, e a gente está ouvindo desde as 10 horas da manhã o depoimento, né? Então, se não é negacionismo, eu não sei o que seria então. Mas é isso, né? A gente precisa bater nessa tecla da importância, e porque todos os relatórios aqui que eu tenho, tô acessando aqui as pesquisas, né? Os números todos em queda já há mais de 10 anos, né? Regina Barros está aqui em São Carlos ouvindo, a Cleusa Muniz também. A Cleusa diz o seguinte: Danilo, não é papinho, né? É fato, é estatística. Infelizmente mesmo, é uma pena. Roberto Donizete de Mauá: parabéns, doutor, um excelente relato, né, do que é contrair, né, a poliomielite, ter adquirido a poliomielite e a sua perseverança em lutar dia após dia contra esse problema, né? Ele disse que mora num bairro do qual conviveu boa parte com 2 pessoas que foram vítimas da poliomielite e entende a dificuldade, não é? Viu a dificuldade dessas 2 pessoas, 2 mulheres da mesma família. Ele diz aqui que precisavam usar aquela armação na lateral das pernas para se firmarem, não é? É o Roberto Donizete de Mauá, David Ribeiro de Atibaia aqui também participando, e a gente, o André HQ, obrigado André, obrigado aqui o André HQ aqui pela mensagem. A gente só reforça o nome do livro que o ouvinte encontra aí nas livrarias digitais, também na internet: Passos Imperfeitos, uma história sobre dor, superação e vacinas. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Carlos Brunini, que é pediatra, é homeopata, e hoje dando o seu depoimento aqui, muito aberto, muito corajoso, compartilhando sua história com os nossos ouvintes. Obrigado, viu, doutor? Bom final de semana, até uma próxima. Eu que agradeço, e a última lembrança que eu deixo: e a vacina, quando você não toma, você não está só deixando de tomar, você está podendo ser um virtual portador para os outros. Então também tem uma responsabilidade social. Exatamente. Bom dia a todos, um bom fim de semana, e eu agradeço a oportunidade de estar falando. Obrigado, doutor. Um abraço grande, bom final de semana. A entrevista